E agora, meu caro aluno, olha aí, eu estou aqui para fazer a revisão do conteúdo, tá bom? Onde nós vimos sobre coeficiente de solubilidade. O que é mesmo coeficiente de solubilidade? Coeficiente de solubilidade indica a quantidade máxima de um soluto que se dissolve em uma quantidade física de solvente, geralmente 100 gramas de água, em determinada temperatura. Portanto, alguns fatores contribuem para o coeficiente de solubilidade. Entre eles, nós temos a temperatura, o aumento da temperatura, o tipo de solvente e o tipo de soluto que constitui aquela solução, ou seja, solvente, o que está em maior quantidade, soluto, que está em menor quantidade. Então, é o soluto se dissolvendo no solvente. E a pressão, no caso dos gases, ok? Sendo assim, sobre as propriedades químicas, nós temos que as propriedades químicas, elas são características, são as características que descrevem o comportamento das substâncias. O comportamento das substâncias. E assim sendo, quando elas estão em relação, no caso, às reações químicas. Por isso que existem as interações moleculares e as transformações que ocorrem no nível atômico e no nível molecular. Tá joia? Então, falar de propriedades químicas são características que essas substâncias apresentam, principalmente quando interagem moléculas de umas substâncias com outras, seja lá no nível atômico, ou seja no nível molecular. Já as propriedades físicas são as características observáveis e mensuráveis de uma substância que não envolve alteração na composição química da matéria, tá bom? Então eu estou falando aqui das propriedades físicas e das propriedades químicas. Com relação ao fenômeno físico, é toda transformação que altera apenas o estado físico, a forma ou aparência da matéria sem modificar a sua composição, tá certo? Então, o que você tem que aprender e não deixar confundir é com relação quando uma substância apresenta as propriedades químicas ou quando apresenta as propriedades físicas. Por quê? Você conhecendo as propriedades físicas e químicas, aí sim, aí fica mais fácil de você entender também quando nós temos o chamado fenômeno físico. Que o fenômeno físico, que são algo que acontece na matéria, na natureza. Portanto, caracterizando toda transformação que altera, digamos, o estado físico, saindo de líquido para sólido e gasoso, a forma ou aparência da matéria, tá bom? Como as propriedades coligativas, desde que não haja modificação na composição química. Assim sendo, quando nós temos misturas de substâncias, o que observamos é que quando nós temos mistura de substâncias, isso quando diferentes substâncias são misturadas, como o sal dissolvido na água, ou a mistura de gás oxigênio e gás nitrogênio, como vocês puderam ver. Tá legal? E assim, olha só, a condução da eletricidade. Quando o material conduz eletricidade sem mudar sua composição química, como nos casos dos metais. E aí, meu caro aluno, beleza? Agora, com essa revisão que eu fiz aí para vocês, lá na sala de aula, busque seu material e procura resolver cada questão da atividade de sala. São 3, não é? E aí, ao você resolver, pode socializar com seus colegas, consultar o colega, o professor presencial, enfim. O importante é que você socialize com os colegas e você procure entender
cada questão. E com relação à alternativa correta, eu virei aqui em seguida e farei o comentário de cada um para tirar as suas dúvidas. Valeu? Boa sorte aí na atividade de sala e eu voltarei já já. Olha aí, que legal, hein? Você resolveu sua atividade de sala. Agora é a hora de tirar suas dúvidas. Vamos lá no enunciado de cada questão? Olha aí. O que diz a questão número 1? Questão número 1 diz o seguinte, ó. Uma empresa avalia 2 tipos de metais para fabricar utensílios domésticos. Um deles é leve, apresenta brilho e conduz bem o calor. O outro é mais denso, escurece com o tempo e reage lentamente com o ar, formando óxidos. A decisão correta da empresa deve considerar que, olha aí, tem vários tipos de materiais para fabricar utensílio doméstico. E a decisão da empresa vai considerar o quê? Será que é o que está na letra A? Ambas as substâncias têm apenas propriedades físicas? B. A condutividade térmica é uma propriedade química importante? C. O escurecimento por oxidação revela uma propriedade química? D. O brilho e a densidade são propriedades químicas diferentes, ou seja, distintas. E na alternativa E, a reatividade com o ar é um fenômeno exclusivamente físico. E aí? Qual dessas alternativas você aí, meu caro aluno na sala de aula, escolheu como a resposta correta? Vamos lá então? Será que foi a letra A, a letra B, a letra C, a letra D ou a letra E? Vamos lá então? Olha só. Então, a decisão correta da empresa foi considerar que o escurecimento por oxidação revela naquele material uma propriedade química. Ok? Assim sendo, a alternativa C é a alternativa correta. Por quê? O escurecimento devido à oxidação é uma propriedade química, pois envolve a formação de óxidos, quer dizer, novas substâncias, no caso do brilho, leveza e condutividade, que são propriedades físicas. Tá certo? Então, aí agora convido você para a segunda questão. O que diz a segunda questão? Diz o seguinte: um estudante aqueceu um pouco de açúcar. Um estudante aqueceu um pouco de açúcar em uma colher metálica até que ele derretesse, quer dizer, fundisse. E logo após, o açúcar começou a escurecer, liberando gás e deixando o resíduo preto sólido. Ao relatar seu experimento, o professor pediu que ele identificasse os tipos de fenômenos envolvidos. Então, ao identificar os fenômenos envolvidos, agora assinale a alternativa que classifica corretamente os fenômenos apresentados. Ou seja, na letra A, nós sabemos que a fusão é física e a carbonização do açúcar é química. Letra B, a fusão e o escurecimento são fenômenos físicos. Letra C, o derretimento é químico e a liberação de gás é física. Letra D, todos os fenômenos descritos são exclusivamente físicos. E letra E,
apenas a formação do resíduo sólido é um fenômeno químico. E aí, galera, diante disso, qual a alternativa que você considera correta? Ou seja, será que é a alternativa A, alternativa B, alternativa C, alternativa D ou a alternativa E? Então, olha lá, hein? Aqueceu o açúcar numa colher metálica e aí derreteu. Depois o açúcar começou a escurecer, liberando gás e deixando o resíduo preto. Então, com relação a esses fatos e esses experimentos, o que você garante analisando a questão A, B, C, D ou E? Vamos lá então? Parabéns para você que assinalou a alternativa A, onde diz que fusão, o que é fusão? Não é a passagem do estado sólido para o líquido? Então, ponto de fusão, temperatura de fusão, é uma propriedade o quê? Física. Enquanto a carbonização do açúcar, quer dizer, o açúcar começou a escurecer e foi liberando gás, é porque ali houve uma carbonização do açúcar, portanto, aí considerou o quê? Uma propriedade química. Valeu? Sendo assim, olha lá no comentário. Fusão do açúcar, quer dizer, houve o quê? Uma mudança de estado físico. O açúcar, ele derreteu, ele estava sólido e virou líquido. Portanto, ali caracteriza o quê? Um fenômeno físico. Não alterou a propriedade do açúcar. Ele estava sólido, ele virou líquido, mas continuou sendo açúcar. Foi apenas um fenômeno físico, né? Agora, com relação ao escurecimento que foi observado, com a liberação de gás e formação de carvão, aí sim aconteceram o quê? A transformação química, com mudança da estrutura da matéria, portanto, caracterizando um fenômeno químico. Por quê? Porque houve uma mudança de estrutura da matéria, significa dizer que houve uma reação química. Ele foi escurecendo. Então, quando tem reação química, nós chamamos de fenômeno químico. Quando não existe fenômeno químico, reação, apenas mudança de estado físico, então nós caracterizamos como uma propriedade ou um fenômeno físico. Valeu aí o comentário, meu caro aluno? Ah, mas ainda temos o quê? A terceira questão. E vamos em frente porque, decolando para o futuro, porque você está aprendendo química. No enunciado da terceira questão, temos o seguinte, ó. Um assistente de laboratório precisou descartar 7 frascos contendo solução de nitrato de mercúrio, que não foram utilizados em uma aula prática. Então, descartou lá os 7 frascos de nitrato de mercúrio 1, porque não foi utilizado. Beleza. Agora, cada frasco continha 5,25 gramas de nitrato de mercúrio dissolvidos em água. Temendo a toxicidade do mercúrio e sabendo que o cloreto de mercúrio tem solubilidade muito baixa, o assistente optou por retirar o mercúrio da solução por precipitação com cloreto de sódio, conforme a equação química abaixo. Então, o que ele fez? Ele reagiu lá. Olha aí, ó. O nitrato de mercúrio 1 fez reagir com cloreto de sódio. Para quê? Para obter uma substância, as seguintes substâncias: cloreto de mercúrio e nitrato de sódio, visando diminuir o impacto, né? E na dúvida sobre a massa de cloreto de sódio NaCl a ser utilizada, o assistente aumentou gradativamente a quantidade acionada em cada frasco. Então, olha aí, ele colocou o cloreto de sódio no nitrato de mercúrio 1 para minimizar, ok? E aí, aumentou gradativamente a quantidade de cada frasco
como apresentado no quadro. Olha só, no frasco 1, 0,2 gramas de cloreto de sódio. No frasco 2, 0,4 gramas de cloreto de sódio. No frasco 3, 0,6 gramas de cloreto de sódio. No 4, 0,8. No 5, 1 grama. No 6, 1,2. E no 7, 1,4. Isto é, ele foi aumentando gradativamente em cada frasco a quantidade de cloreto de sódio para diminuir o impacto do mercúrio, né? E aí, o produto obtido em cada experimento foi filtrado, secado e teve sua massa ferida. O assistente organizou os resultados na forma de um gráfico que correlaciona a massa do cloreto de sódio adicionada com a massa do cloreto de mercúrio obtida em cada frasco. Sabendo que a massa molar do nitrato de mercúrio 1 é 525 gramas por mol, a do cloreto de sódio é 58 gramas por mol e a do cloreto de mercúrio 472 gramas por mol. Agora, qual o gráfico obtido pelo assistente de laboratório? Isso para tentar minimizar o impacto, né, do mercúrio na natureza. Será que foi o gráfico que está representado na letra A? Foi o da letra B? Foi o da letra C? O da letra D ou o da letra E? Olha só, parabéns, meu caro aluno. Você vê que, olha aí, no primeiro frasco nós tivemos lá os valores, olha aí, 0,2 no primeiro, 0,4 e até 1,4 no sétimo. Então, frasco 1, 2, 3 e 4, você viu que entre os 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, entre o 6 e o 7, você vê que estabilizou. Então, portanto, vamos lá. Foi a letra B. Como assim? Por que a resposta foi a letra B? Consideramos que conhecemos a massa de ambos os reagentes, devemos relacionar para descobrir quem é o limitante e quem é o excesso. Com relação ao nitrato de mercúrio 1, nós sabemos que você tinha 1 mol na reação. E a massa molar é o quê? 525 gramas por mol. Como reagiu com 2 mols de cloreto de sódio na reação, e a massa molar do cloreto de sódio era 58, 2 mols corresponde a 116 gramas. Isto é, 525 gramas que reage de nitrato de chumbo reage com 116 gramas de cloreto de sódio. Agora, lá no enunciado estava dizendo, ele utilizou 5,25 gramas do nitrato de chumbo. Quantos gramas de cloreto de sódio correspondem? E aí, fazendo a regra de 3, nós chegamos à conclusão que a massa de cloreto de sódio que reagiu foi 1,16 gramas. Sendo assim, ou seja, para reagir corretamente, foi necessário 1,16 gramas. E a partir dos frascos 6 e 7, e a massa de cloreto de mercúrio tornou-se constante, conforme você viu lá no gráfico. Beleza? Logo assim, considerando que não houver massa de cloreto de sódio, não formará cloreto de mercúrio, pois não ocorre reação. E aí, o gráfico, partindo da origem, você viu que lá nos frascos 6 e 7 não houve alteração. E aí, o pesquisador, quer dizer, no experimento, ele chegou à seguinte conclusão, que estava correto. Portanto, ele foi testando frasco 1, 2, 3, 4 e 5, até o momento que não houvesse mais reação. E que o quê? A massa do cloreto de sódio foi de 1,16 gramas. Tudo bem até aí? Então, nessa aula nós vimos coeficiente de solubilidade, nós vimos propriedade física, nós vimos propriedade química, fenômeno químico e fenômeno físico. Valeu? Até a próxima aula, meu caro aluno, que nós temos mais química para você. Um grande abraço.